Olá pessoal, hoje continuamos com os comentários da leitura da Bíblia, que estamos sequencialmente fazendo todo dia dois capítulos, a leitura de dois capítulos. A leitura fica por conta de cada um que nos acompanha e nós vamos aqui falar nos comentários. Antes de mais nada, você vai lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, marca lá no sininho para você receber notificações, que toda vez que entrar um vídeo novo sobre os comentários, que nós vamos fazer isso diariamente, você vai receber a notificação. No final, você bota lá gostei ou não gostei, segundo a sua avaliação, e coloca lá nos comentários a sua opinião. Hoje nós vamos falar sobre Atos 3 e 4, em que Pedro e João saem para orar, mais ou menos às 3 horas da tarde, e vão ao templo. Chegando no templo, na hora da oração, ele encontra uma pessoa paralítica desde nascença, que depois na frente nós vamos saber que ele tinha 40 anos, ou mais de 40 anos, segundo a Bíblia, e essa pessoa estava esmolando, pedindo esmola. Aí eles pedem para Pedro e João a esmola, como ele fazia com todas as pessoas que entravam no templo naquele lugar. Aí Pedro e João, olhando para eles fixamente, fala para eles assim: eu não tenho prata nem ouro, o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, você se levanta e anda. Ele foi curado imediatamente e saiu pulando junto com Pedro e João. Vocês observam que esse foi o primeiro relato de um milagre externo feito pelos apóstolos. O que quero dizer com isso? Até então havia sinais, a Bíblia relata que havia sinais de prodígio, falar em línguas que todos entendiam. Mas a primeira vez em que a ação dos apóstolos atinge alguém. E manifestadamente era o que Jesus fazia, né? E quando ele fala em nome de Jesus, levanta e anda, o paralítico é curado na hora e vai ao templo. E o que incomoda os sacerdotes e os escribas, os capitães da guarda, é que ele estava falando que quem curou o paralítico não foram eles, foi Jesus Cristo, foi o poder de Jesus Cristo. E aí uma multidão se reuniu, acudiu, porque todo mundo reconheceu que aquele era um paralítico que ficava diariamente pedindo esmola, e acudiu até eles e correu até eles, e eles começaram a falar: olha, vocês, aí ele começou a falar, falou claramente, lembra que nós falamos ontem nesse comentário sobre a questão do reino de Deus, que Jesus estabeleceu o reino de Deus, e quando os apóstolos, eles pregam, o Pedro, quando prega a multidão, ele prega claramente sobre o profeta Joel e fala que o sol se escurecerá. Então você observa que aí ele começa a falar sobre isso. Vocês crucificaram Jesus, vocês mataram a Jesus, mas ele, pelo poder dele, está trazendo salvação, e foi pelo poder dele que esse homem foi curado. Mas ele falou: mas vocês têm a oportunidade hoje de se arrependerem do que fizerem e se converterem dos seus pecados e terem vida em Jesus. E ali vocês observam que Pedro não perde a linha sobre o seguinte, que não é a linha de ficar irritado, ele não perde a linha da pregação, de que o reino de Deus é chegado até vós, que Jesus já estabeleceu o reino, e que todos os reinos desse mundo passaram, ainda que ainda não esteja se manifesto. Tanto é que ele fala: esse Jesus que vocês mataram vai vir, e vocês precisam entender que quando ele vier, somente é povo dele aquele que confessar ele. Aí ele cita Moisés. Moisés disse: vai ter um profeta que vai vir depois de mim, aí esse profeta vocês vão ter que ouvi-lo. E quem não ouvir, não será contado no povo. O que ele disse? Olha, esse reino em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, é ele que é o Senhor e Rei. E ele foi dito por todos os profetas, começando por Moisés, que era a maior referência deles, né? E ele falou, e ele citou Moisés dizendo: olha, esse Moisés disse que aquele que não ouvir esse profeta não será considerado do povo. O que ele quis dizer? O reino já está estabelecido, e quando esse Jesus que vocês mataram e ressuscitou foi assunto ao céu voltar, ele vai estabelecer o seu reino. E nessa hora, na terra, e nessa hora se vocês não o receberem, vocês não vão fazer parte do seu povo. Nessa pregação de Pedro, o número de convertidos chegou a 5.000. Ou seja, muita gente se converteu crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Os sacerdotes e os altos sacerdotes e os escribas lá, o pessoal da igreja lá, do templo, né, que cuidavam da lei, principalmente os sacerdotes, a família dos sacerdotes, foram lá, pegaram Pedro e trouxeram de volta, que estavam muito incomodados, porque ele estava falando que todos aqueles sinais e prodígios estavam sendo feitos em nome de Jesus, a quem eles crucificaram. E
eles foram muito diretos com Pedro, dizendo o seguinte: vocês não podem ficar falando essas coisas, vocês têm que calar a boca, vocês não podem estar falando essas coisas. Mas eles pegaram leve com Pedro e com João. Por quê? Porque eles perceberam que havia uma grande maravilha. Um homem que era coxo de nascença, que tinha mais de 40 anos, ou seja, não tinha um físico suficientemente bem desenvolvido para estabelecer uma autocura, foi curado. E curado em nome de Jesus. Ou seja, estavam claramente apontando e fazendo as coisas que Jesus tinha feito. E dizendo: vocês mataram Jesus, mas ele ressuscitou, está vivo e continua operando milagres nessa terra. Aí, quando eles perceberam isso, eles não tinham o que argumentar. Porque, vocês observam, tinham 3.000 pessoas convertidas no primeiro discurso de Pedro sem o sinal. Com o sinal do homem, os sinais eram eles ouvirem falar nas suas próprias línguas. Agora eles viram claramente a ação de Deus da mesma forma que Jesus fazia curando um homem. Foram imagino que mais 2.000 pessoas, ou seja, uma multidão estava maravilhada com todos os sinais e prodígios que os apóstolos estavam fazendo. Então os sacerdotes pegaram leve. Falaram assim: nós não podemos deixar que ele fale, porque tudo que ele fala vai nos acusar, porque nós é que rejeitamos Jesus. Nós rejeitamos o ungido de Deus. E tudo que ele vai falar vai nos acusar. Então eles pegaram, mas não podemos pegar pesado, porque o povo já viu a maravilha. Aí eles falaram eles trataram entre eles, aqui nos bastidores, vamos ameaçá-los para que eles não falem de Jesus. Só que aí aconteceu algo inusitado. Porque quando nós conhecemos e cremos em Jesus, nós sabemos que as coisas estão muito além do que nós vemos e ouvimos. Jesus é Senhor de todas as coisas, independente de nós vermos as coisas se realizarem, é fato. Ele já é Senhor, Ele já é o Rei, Ele já é o soberano sobre todas as coisas. Se eu tenho isso no meu coração, eu estou muito além, a minha autoridade vai muito além das coisas que eu vejo. Ela parte da certeza de que todo o céu concorda com o que eu falo. Aí o que aconteceu? A ousadia de Pedro e João foi enorme. Falei assim: vocês acham que eu vou falar do que vocês querem, ou vocês acham que eu vou falar o que Deus me manda falar? Nessa hora eles ficaram assustados. Eles falaram: esses caras são iletrados, porque na cabeça deles, carnais, a autoridade, a ousadia vinha da concepção de fluência intelectual. Só que o que nós temos em Cristo é a autoridade que vem do Espírito Santo. Por isso que Jesus lá atrás com eles, lá nos evangelhos, Jesus falou: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E vocês observam que eles começaram a falar ousadamente, tanto com a multidão quanto com os sacerdotes, usando a Bíblia. E eles chegaram para eles e citaram a Bíblia. Falaram com eles sobre o mandamento de Deus. E falou mais: olha, vocês mataram a Jesus. E foi a ação de vocês, a rejeição de vocês, que fez com que Jesus fosse morto. E é claro que eles falaram: mas isso tudo foi feito para cumprir as Escrituras. Aí eles, não podendo ameaçar mais, eles estavam em desvantagem diante do sinal, eles ameaçaram mais ainda para que se calassem e mandaram eles para casa. Eles chegaram junto à igreja com tudo o que aconteceu e eles foram orar. E aí eles de novo usaram a palavra, porque os povos se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, né? E aí eles citaram de novo a Bíblia na oração. E aí o que eles falaram? Olhar e veja as ameaças que eles falam e dizem contra nós. E aí o que aconteceu? O que eles pediram? Eles pediram, por acaso, a morte dos seus inimigos? Eles pediram a cabeça dos sacerdotes? Não pediram isso. Eles pediram que eles tivessem ousadia para continuar a falando. O que eles pediram continua nos dando fé, continua nos dando confiança, continua mostrando para a gente que nós temos alguma coisa que vai muito além do que nós vemos. Nós temos algo que é eterno e que com certeza o que nós falamos é a verdade. Dá-nos ousadia, Senhor. Manda que nós tenhamos ousadia. O medo deles é eles serem tragados pelas circunstâncias do mundo. Quando eles oraram assim, dá-nos ousadia para continuar falando isso. E aconteceu? Tremeu a terra. Tremeu o lugar onde ele estava, a terra não, tremeu o lugar onde eles estavam. Isso foi uma confirmação de que eles estavam falando, do que eles pediram, Deus estava atendendo, dando a eles ousadia. E a ousadia deles cresceu de tal forma que eles começaram a agir de uma forma mais ousada ainda, não só em palavras, mas em atos, a ponto de venderem tudo que tinha, dividir entre eles, e não havia quem tivesse necessidade entre eles. Isso causou uma admiração muito grande entre o povo.
O que eu quero dizer nesse versículo 3 e 4, que nós precisamos nos imbuir desta confiança, de que o nome de Jesus é um nome, isso eles falaram para os sacerdotes, não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual importa que nós sejamos salvos. E se nós estamos imbuídos dessa confiança, nós somos ousados em falar, ousados em pregar, ousados em proclamar essa verdade, ousado em estender a mão e ousado em dizer: o Senhor venha sobre ti, arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus abençoe.